Uma boa noite a todos. Nós estamos iniciando mais uma aula do nosso curso Pedras Preciosas. Nós estaremos falando nesse momento sobre as pedras preciosas. Nós temos a oitava pedra preciosa chamada berílio. Esse curso ele está todo no nosso canal no YouTube. Você pode entrar lá e pegar as outras aulas que nós já tivemos aqui. E eu gostaria agora, nessa noite, de entrar na nossa aula agora, sobre o berílio. Amém? Que é a próxima pedra. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, em Apocalipse capítulo número 21, e o versículo 19. Apocalipse 21, 19. Apocalipse capítulo 21 e o versículo 19. Que diz assim, olha: os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de todo tipo de pedra preciosa. O primeiro fundamento é jaspe, nós já falamos sobre ele. O segundo, safira, já falamos. O terceiro, calcedônia, já falamos. O quarto, a esmeralda, também nós já falamos sobre ele. O quinto, sardônica, nós falamos. O sexto, sardio, nós falamos. O sétimo, crisólito, foi a nossa última aula, nós falamos sobre ele. E o oitavo é o berílio. Hoje nós vamos falar sobre o oitavo. O oitavo aqui é o berílio. É muito interessante que na numerologia da Bíblia, o número 8, ele representa a ressurreição na Bíblia. Se você estudar, você vai ver que o número 8 na Bíblia, ele trata da ressurreição. E o interessante é que nós vamos estar estudando agora sobre Tomé, e a vida de Tomé, ela só é transformada a partir do momento da ressurreição, que a vida dele é completamente transformada quando ele passa pela ressurreição. E é sobre isso que nós vamos estar falando hoje. Nós vamos estar falando sobre Tomé, né? Que as pessoas têm Tomé como aquela pessoa que é falta de fé. Mas, na verdade, eu quero mostrar para você uma diferença da vida de Tomé. Primeiro que Tomé, ele é chamado o berílio nas pedras preciosas. E o berílio nas pedras preciosas, ele não é qualquer pedra, mas é uma pedra muito interessante. Primeiro, quando nós lemos sobre berílio, no hebraico, quando nós lemos no hebraico, nós vamos ver que ele significa Tarsis, na verdade, no hebraico, a palavra berílio. Lá em Daniel, capítulo 10, versículo de número 6, fala um pouco sobre isso. O outro nome de berílio, né, é Tarsis. E lá diz assim, ó, quer ver? Daniel 10, versículo 6. Lá diz assim, ó: o seu corpo era como crisólito. Na verdade, essa palavra aqui seu corpo era como Tarsis e tinha a aparência de um relâmpago, e seus olhos como tochas de fogo, e seus braços, seus pés tinham cor de bronze reluzente, e sua voz como voz de estrondo de uma multidão. Então, dá para nós entendermos aqui o seguinte, que onde a Bíblia menciona sobre berílio. Outro lugar que a Bíblia vai falar sobre berílio é lá em Êxodo 28, 17, que a tribo Levi é a tribo que corresponde a Tomé. Ou seja, Tomé, ele vai julgar a tribo de Levi. E a tribo de Levi é a tribo sacerdotal da Bíblia. E olha, vamos ver aqui, olha. Êxodo capítulo 28, versículo 17. Êxodo capítulo 28 e versículo 17. Lá diz assim, ó. Êxodo 28 e 17. A palavra de Deus diz assim: então encherás com 4 fileiras as pedras preciosas. A primeira fileira constará de um rubi, um topázio, uma esmeralda. A segunda fileira com um diamante, uma safira e um carbúnculo. A terceira conterá um jacinto, uma ágata e uma ametista. A quarta, uma crisólita, um ônix, um jaspe. Aqui, quando nós vemos aqui, olha, na verdade, essa pedra preciosa aqui
chamada, na terceira aqui, olha, chamada carbúnculo, na verdade, é uma pedra, na verdade, que quando ele fala, olha, topázio, onde que está? Eu li aqui e me esqueci. Topázio, está aqui na primeira fileira, consta de rubi, um topázio e uma esmeralda. Aqui o topázio, na linguagem nossa de hoje, seria topázio, ônix e berilo. Então, o berilo aqui na Bíblia, ele representa o apóstolo, o discípulo chamado Tomé. Esse discípulo chamado Tomé, ele é da terceira fileira aqui, da primeira linha, da terceira fileira. Por quê? Porque ele representa a tribo de Levi. E a tribo de Levi vai ser julgada pelo Tomé. Por quê? Porque a Bíblia diz que todos os discípulos, os apóstolos do Senhor Jesus, se assentariam numa cadeira e julgariam uma tribo. Então Tomé, ele representa essa pedra preciosa chamada berilo, que é uma pedra que vai ter na Nova Jerusalém, e ele também vai julgar a tribo de Levi. Aí é uma coisa interessante, porque a tribo de Levi é a tribo sacerdotal. Como que é esse berilo? Ele é uma gema que possui várias variedades, mas a cor que mais caracteriza um berilo é o verde mar. Ele parece um verde mar assim. E o que acontece? A história de Tomé é muito interessante. Ele é um dos únicos discípulos de Jesus que, na história que a Bíblia não fala, lógico, isso aí você vai ter que ler nos historiadores, como Eusébio de Cesareia conta a história que Tomé é um dos únicos discípulos que atravessou o mar Índico e evangelizou toda a Ásia. Ele foi para a Índia, foi para a China, foi para vários lugares. Ele foi um dos discípulos que atravessou o mar Índico para pregar o evangelho lá para aquele povo que ninguém ia lá pregar. Agora, dentro da Bíblia, vamos ver algumas características de Tomé. Essa primeira coisa, esse berilo, ele é formado por uma pedra que nós chamamos pedra metamórfica, e ele é formado por essa pedra. Ele forma uma pedra dentro da outra. Tomé, para ele ser formado, ele precisou de outros discípulos estar com ele. Ele não se forma sozinho. Por isso, é uma característica dessa pedra preciosa chamada berilo. Assim também é a característica de Tomé, que ele forma a sua gema eles formam uma gema dentro da outra para formar essa pedra chamada berilo. Assim também aconteceu com Tomé. Ele se formou junto com outros. Ele não foi formado sozinho. Formação de Tomé como um discípulo do Senhor, como alguém que está na direção do Senhor, ele foi formado dessa forma. Agora, vamos ler aqui, olha. Eu quero que a gente vai ler aqui para nós entendermos. Primeiro é Marcos capítulo 16, versículo 9. Não, depois eu vou lá. Primeiro nós vamos em Marcos capítulo 3 e o versículo de número 18. Não, vamos ler Marcos 3, 18. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé. Então ele está na lista que Marcos fez. Ele está na lista de Lucas também. Quer ver? Lucas capítulo 6, versículo de número... versículo de número 14 em diante, ó. 14, a saber... Simão, a qual também chamou Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé. Aqui também Tomé está na lista de Lucas capítulo 6, 14, como o oitavo, né? Depois nós encontramos Mateus 10, versículo de número 3. Filipe, Bartolomeu, Tomé, que é chamado Dídimo. Por que Tomé é chamado de Dídimo? Porque a palavra Dídimo na Bíblia significa gêmeo. Tomé era gêmeo de uma menina que se chamava Lídia. Então ele era gêmeo com outra pessoa. Ele era gêmeo com a irmã dele, que era gêmea com ele, se chamava Lídia. Por isso que ele é chamado de Dídimo na Bíblia. Dídimo significa gêmeo. Nós encontramos isso aonde? Nós encontramos em João capítulo 21, quando coloca lá os discípulos vão pescar, Tomé também vai junto, depois que Jesus morre e tal, ele é chamado de Dídimo, que significa gêmeo. Ele tinha uma irmã gêmea chamada Lídia, segundo a história. Agora, vamos estudar um pouco sobre Tomé. Primeiro, quando nós abrimos a Bíblia, nós vamos encontrar Tomé em várias situações. Primeiro, vamos abrir aqui, olha, um lugar que nós vamos ver Tomé,
Nós vamos abrir em João capítulo 6,15. Vamos lá. João capítulo 6,15. Primeira referência sobre Tomé. 6,15. Lá diz assim, olha. Espera só um minutinho. Não, peraí, eu estou lendo o versículo errado, viu, irmãos? Quer ver? Eu estou lendo o versículo errado aqui. Eu falei um versículo errado aqui. Peraí, só um minutinho. João, eu acredito que seja o capítulo de número 11. Peraí, que eu vou encontrar aqui o versículo que eu estou querendo. Então, Tomé, ele é colocado, considerado como alguém incrédulo na Bíblia. Só que nós vamos ver que não só Tomé duvidou, mas todos duvidaram. Então eu não posso classificar Tomé como incrédulo da Bíblia. Todo mundo se coloca Tomé, classificando Tomé como alguém incrédulo. Vamos ver aqui, ó, João capítulo 11, o versículo de número 16, 16, diz assim, olha. Então Tomé, chamado Dídimo, porque a palavra dídimo significa gêmeo, disse aos seus codiscípulos, vamos também para morrermos com ele. Por quê? Porque aqui Jesus falou assim, olha, então Jesus disse claramente no versículo 14, lá eles mandaram a notícia para Jesus que Lázaro estava doente. Aí Jesus falou claramente para eles que Lázaro estava morto. Aí Tomé vem e fala no versículo de número 16 assim, para os codiscípulos dele. Então aqui nós aprendemos a primeira característica de Tomé. Tomé era um discípulo de Jesus e ele tinha codiscípulos que andavam com ele. Então você acha que um homem desse, Tomé, era qualquer pessoa no meio dos discípulos de Jesus? Não, ele era discípulo de Jesus e ainda tinha outros discípulos dele. Então Tomé não era qualquer pessoa, não. Ele tinha discípulos dele. Aí ele falou para o discípulo dele assim, olha, ele entendeu que Jesus falou que ele tinha que vamos todos também para morrer. Porque Tomé aqui, olha, ele era um discípulo que é chamado discípulo incrédulo, mas até ele ser chamado discípulo incrédulo, ele tinha outros discípulos com ele. Então Tomé não era qualquer pessoa, porque uma pessoa formar discípulos, naquela época, é porque aquela pessoa tinha uma referência muito grande da doutrina do Antigo Testamento, ou conhecia muito o Antigo Testamento. Então ele era discípulo de Jesus e ainda tinha discípulos. Agora, vamos ver mais. Ó, presta atenção. Vamos ver mais sobre Tomé aqui. Espera aí. João capítulo 20 agora. Vamos ler João capítulo 20. João capítulo 20. João capítulo 20 e o versículo de número 24. Vamos lá. João capítulo 20, versículo 24. Nós estamos falando sobre Tomé. Capítulo 20 e o versículo de número 24. Amém? 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. E disseram, pois os outros discípulos, vimos o Senhor. Ele, porém, respondeu, se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão nas suas costas, não crerei. 8 dias depois, os discípulos estavam ali reunidos novamente, e Tomé com eles, e vindo Jesus, estando a porta trancada, pôs-se no meio deles, e disse, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, põe o teu dedo aqui, e vê as minhas mãos. Chega a tua mão aqui e põe no meu lado, e não seja incrédulo, mas seja crente. Então, vamos entender uma coisa aqui, olha. Aqui a Bíblia está dizendo que Jesus morreu, ressuscitou. Quando ele morre e ressuscita, ele vai aparecer para os discípulos aqui. Só que ele aparece da primeira vez para os discípulos aqui, olha, e Tomé não está presente. Nessa primeira revelação,
o Tomé não está presente. Aí a Bíblia diz que Tomé não está presente, aí ele fala, olha, se eu não tocar a minha mão nele, se eu não colocar as minhas mãos nele, e não puser o meu dedo onde ele foi ferido, eu não vou acreditar nele. Aí, nós criticamos muito Tomé por essa ação. As pessoas criticam muito Tomé por isso. Mas há uma coisa muito interessante que eu quero dizer para você, olha. João escreveu, no capítulo de número, na primeira epístola de João 4:1, que nós temos que provar os Espíritos. Olha o que João fala, olha. Na primeira epístola de João, capítulo 4, e versículo de número 1. Ele diz assim, olha. Ó. Diz assim, ó. Amados meus, não creias em todo espírito, antes provai os espíritos para saber se são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, na verdade, Tomé, ele aqui, olha, nós não podemos considerar Tomé totalmente como errado. Por quê? Porque realmente Tomé tinha que provar os espíritos para saber se eles eram de Deus. Aí Tomé disse assim, olha, se eu não colocar minhas mãos no sinal dos cravos, e não puser o meu dedo e a minha mão do lado dele, eu não vou crer nele. Então, nós não podemos julgar Tomé com uma incredulidade aqui, porque pela Bíblia, nós temos que o quê? Provar os espíritos para saber se eles são de Deus. Então Tomé fez isso. Agora, olha só, outra coisa, Tomé, não foi só Tomé que duvidou, não. Os discípulos também duvidaram. Vamos ver Marcos capítulo 16, versículo 9. Marcos 16, 9. Lá a Bíblia vai nos mostrar que Tomé não pode ser considerado Tomé como incrédulo. Porque as pessoas têm somente Tomé como incrédulo, mas não. Todos também não creram. Olha, Marcos capítulo 16, versículo 9. Diz assim, ó. Ora, tendo Jesus ressuscitado cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, a qual tinha lançado fora 7 demônios. E ela foi anunciá-los aos que tinham andado com ele, aos quais estavam tristes e chorando. E eles ouviram que Jesus vivia e foram vistos por ela, não creram. Então, todos os discípulos também não creram. Quer ver outra referência que eles não creram? Lucas 24:8. Eles não creram. Não foi só Tomé que não creu, não. Os discípulos também não creram, não. 24, versículo 8. Diz assim, olha. 8. E lembraram das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram essas coisas aos 11 e todos os demais. E era Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras mulheres que estavam com elas, que disseram essas coisas aos apóstolos. As suas palavras lhe pareceram como desvario, e não acreditaram. Então, todos os discípulos de Jesus também não acreditaram que Jesus tinha ressuscitado. Eles não creram que Jesus tinha ressuscitado. Então, não é só Tomé que nós podemos chamar Tomé de incrédulo. Não, todos ali eram incrédulos. Todos também não creram. Não somente Tomé, como todos não creram. Agora, Tomé, há algo interessante. Mesmo Tomé não crendo, mas nós temos uma confissão aqui. Olha, quer ver? Olha o que vai acontecer. Ó. Versículo de número 26. 8 dias depois, os seus discípulos estavam ali reunidos, e Tomé com eles. E vindo Jesus, estando as portas trancadas, pôs-se no meio deles e disse, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, põe o teu dedo aqui e vê as minhas mãos, e chega a tua mão aqui e põe do meu lado, não seja incrédulo, mas crente. Aí olha o que a Bíblia fala, versículo 28. Então respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus, porque viste, ó Tomé, creste, bem-aventurado aqueles que não viram e crerão. Mas olha só, somente Tomé caiu de joelho e confessou que Jesus era Deus e que era Senhor. Você vê que nenhum dos discípulos fizeram isso. Jesus apareceu na primeira revelação aqui antes, aqui no capítulo 20 mesmo, nenhum dos discípulos ajoelharam e creram em Jesus como Tomé. Agora Tomé, ele se ajoelha e ele crê em Jesus. Sabe o que é isso? Nós chamamos Tomé de incrédulo, mas a realidade da Bíblia é outra. Tomé não é Tomé não é o único incrédulo da história. Ele pode ter sido incrédulo, mas nós temos outros também que eram incrédulos. Não só Tomé, porque os outros também não creram. Agora, olha uma coisa interessante. Para Tomé, ele passou a mão e viu cicatrizado. Mas lá em Malaquias, no capítulo 13, no capítulo 12,
fala que quando Jesus voltar, quando Jesus voltar na sua vinda, que ele bateu os pés dele no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras vai para um lado e vai para o outro, e os judeus vão perguntar que marcas são aquelas nas mãos dele e do lado dele, porque aqui para Tomé está cicatrizado, mas para os judeus não vai estar cicatrizado. Por quê? Porque a igreja, ela recebeu o perdão, mas o povo judeu não, eles vão estar sem perdão ainda. Só naquele momento lá, que eles encontrarem com Jesus lá em Zacarias 12, 13, que eles vão crer em Jesus Cristo só lá. Então, para os judeus, a cicatriz de Jesus não tem cicatriz, não. Ainda está a marca das mãos e a marca do lugar que a lança transpassou ele. Agora, para Tomé, não. Aqui diz que estava cicatrizado, porque ele chegou o dedo e viu ali, olha, aonde estava a cicatriz de Jesus. Mas Tomé caiu no chão ali, olha, e falou com ele, Senhor e Deus. Para você entender, é o primeiro a dizer que Jesus é o Filho do Homem e que é Senhor, né? Filho do Homem, então ele é Senhor, e também declarar que ele é Senhor e Deus, porque todos chamaram ele de Senhor, mas agora, Senhor e Deus, o único que fez isso foi Tomé. Foi o primeiro a fazer isso, foi Tomé. Nós vamos encontrar essa expressão na Bíblia em vários lugares mesmo que não dá tempo da gente ler aqui, porque são muitos lugares no Novo Testamento. Mas uma coisa é certa, aqui Tomé declarou, olha, tu és o Senhor meu e Deus meu. Por que Tomé fez isso? Agora vamos voltar aqui para nós entendermos uma coisa. Nós estamos estudando aqui sobre as pedras preciosas. Tomé é a pedra preciosa lá da muralha da Nova Jerusalém. Ele corresponde à pedra preciosa chamada berilo. Essa pedra preciosa chamada berilo lá chamada berilo lá na muralha da Nova Jerusalém, é uma pedra preciosa que tem o seguinte, é uma pedra preciosa que quando ela está numa luz intensa, se ela for colocada numa luz intensa, por exemplo, se colocar desculpe-me, aconteceu um acidente doméstico aqui. Mas essa pedra preciosa chamada berilo, quando ela é colocada numa luz muito forte, a primeira coisa que acontece com ela é que ela perde a cor. Ela perde a cor automaticamente. Por exemplo, se você pegar essa pedra preciosa chamada berilo, na Bíblia, Tomé é essa pedra chamada berilo. Quando você coloca essa pedra preciosa numa luz muito forte, ela perde as cores e ela fica bem pálida. Então, essa pedra preciosa, ela tem, existe dois tipos de berilo. Existe o berilo, que é a pedra preciosa, que ela fica pálida, sem cor. E tem a outra pedra preciosa, que é chamada berilo nobre, que é uma pedra preciosa que tem uma cor maravilhosa, que é chamada, a cor, ela fica transparente e é nobre. Aqui também nos revela os dois lados da vida de Tomé. Por que nos revela os dois lados da vida de Tomé? Quando Tomé, antes de encontrar com Jesus, ele era um berilo pálido. Entendeu o que eu estou dizendo? Ele era um berilo pálido, um berilo que perdeu a cor. Quando Tomé encontra com Jesus, que ele é aquela luz forte da ressurreição, que ele agora está com o corpo ressurreto, ele fica pálido, ele fica sem cor diante do Senhor. Mas naquele momento ali, ele agora é purificado, porque sabe como é que é feito com o berilo, a pedra preciosa? Literalmente pega a pedra preciosa chamada berilo e coloca ela a 450 graus de temperatura. Quando você coloca ela a 450 graus de temperatura, sabe o que acontece com ela naquele momento? Ela naquele momento se purifica e fica transparente. Foi o que aconteceu com Tomé. Antes de Tomé encontrar com Jesus, Tomé era uma pedra pálida, uma pedra preciosa pálida, uma pedra que não tinha cor. Ele perdeu a cor completamente e ficou pálido. É o que aconteceu com ele aqui, olha, em João capítulo 20, versículo 29, versículo de número 28 versículo de número 26 em diante. Aí, olha o que acontece. Depois que essa pedra preciosa passa por esse processo de 45 graus, aí ela se torna transparente
e a cor dela é completamente diferente, ela se torna uma pedra nobre agora. Foi o que aconteceu com Tomé, quando ele encontra com Jesus, a cor dele é recuperada. E sabe, a pedra preciosa chamada berilo, a pedra mais nobre dela, a cor mais, que ela fica mais nobre, que é a cor azul celeste. Então o que aconteceu com Tomé? Tomé agora se tornou, ele foi purificado, quando ele encontrou com essa luz forte, porque Jesus ressuscitado na frente dele, é 450 graus de luz, sabe, de temperatura. Quando ele encontra com Jesus, ele agora é um novo berilo, ele agora é um berilo nobre, um berilo transparente. A vida dele agora mudou, ele agora está completamente transformado. Por quê? Porque agora ele é uma pedra preciosa que tem valor, ele é uma pedra de valor diante do Senhor. E é isso que tem que acontecer conosco. Para nós chegarmos na Nova Jerusalém, e lá na Nova Jerusalém, a gente ser colocado naquela muralha de Nova Jerusalém, os vencedores que serão colocados naquela muralha de Jerusalém, é isso que vai acontecer com eles. Eles vão o quê? Eles vão ser transformados pelo Senhor, eles vão ter um novo brilho. E sabe o que a história diz sobre Tomé? A história diz claramente que Tomé, ele pregou na Etiópia, ele pregou na Índia. Para ele pregar na Índia, isso aqui não está na Bíblia, isso aqui é a história de cada discípulo. No livro de Eusébio Cesareia, ele conta a história de cada um dos discípulos depois que Jesus morre. Então, no ano mais ou menos 48, 49, no ano 50, depois de Cristo, Tomé pregou na Etiópia, pregou na Índia. E olha, e sabe o que ele fez para ele pregar lá na Índia? Ele se tornou escravo e se vendeu como escravo para entrar na Índia e pregar nela naquela época. Aí ele foi para a Índia, pregou na Índia. Outra coisa, a história de Tomé diz que ele vai morrer na China. Sabe por quê? Porque ele vai para a China, ele vai para um lugar na China chamado Malabar. E quando ele vai para esse lugar chamado Malabar na China, ele mora numa caverna. Aí ele formou muitos discípulos daquele lugar, pregou o evangelho ali, ele ganhou muitas pessoas para o Senhor. Aí aqueles chineses que ele ganhou para o Senhor fizeram uma casa para Tomé. E quando eles fazem uma casa para Tomé, Tomé agora mora naquela casa e ele evangeliza aquele lugar, evangeliza aquelas montanhas, evangeliza aqueles lugares. Mas, infelizmente, alguns ali, por retaliação, por ele estar pregando o evangelho de Jesus Cristo, eles encontraram um dia Tomé na caverna orando e jogaram dardos nele, lanças nele e mataram Tomé. Mataram Tomé. E os discípulos de Tomé que estavam ali perto, quando vieram, encontraram Tomé, né, todo perfurado ali. E Tomé tinha um costume de fazer cruzes de pedra, sabe? Pegava as pedras e fazia cruzes para pregar o evangelho, explicar para eles que Jesus morreu naquela cruz por eles, que Jesus tinha morrido pelo pecado deles. E Tomé tinha feito uma pedra, tinha feito uma cruz, né, de pedra, ali perto daquela caverna. Aí ele consegue sair da caverna todo ensanguentado e ele morre ali, perto, em cima, né, quase em cima daquela cruz ali, diz a história. E ele morre ali, e eles guardaram aquilo ali como memória, né? Por isso que o historiador conseguiu chegar a essa história de Tomé. Eles guardaram aquilo ali como memória. E, né, com memória, e até hoje existe a casa de Tomé lá na China, em Malabar. Ainda tem essa casa lá ainda, que muitos vão lá como turista, né, ver o local onde Tomé morreu, onde Tomé morava. E essa história nos ensina algo muito poderoso. Existe um evangelho chamado o Evangelho de Tomé. Ele tem 114 palavras. Tomé escreveu 114 palavras que o Senhor falou. É lógico, eu não sei se você já viu esse Evangelho de Tomé, ele não está na nossa Bíblia porque ele não foi considerado como um livro canônico para você colocar na nossa Bíblia, mas é um Evangelho muito bom de Tomé. E nesse Evangelho ele registra 114 palavras sobre o que Jesus falou. Se você pegar e ler, você vai ver que 80% coincide com as palavras que Mateus, Marcos, Lucas e João escreveu. Coincide mesmo com o que eles escreveram. E esse apóstolo chamado Tomé nos dá um exemplo aqui nessa noite. A lição que nós temos que tirar dele é o seguinte, que nós, como pálidos pelos nossos pecados, como pálidos pelas nossas inseguranças, temos que nos aproximar do Senhor para sermos purificados pela luz que há no Senhor. Tomé, o maior exemplo dele foi esse. E outra coisa, Tomé não é símbolo de incredulidade, ele é símbolo de quem creu. Em cima da sua incredulidade, Tomé teve uma história linda. As pessoas só lembram que Tomé era incrédulo, mas não. Tomé também é uma pessoa de Deus, que ele creu no Senhor, foi o único que pronunciou que ele era Senhor
e Deus dele. Amém? Que essa palavra possa ficar no seu coração. Essa palavra é do nosso curso Pedras Preciosas. Ela vai ser colocada no YouTube, no meu canal no YouTube. Esse curso tem várias aulas lá, você pode participar. Quero convidar você também para participar do nosso curso Cura na Alma. Você pode chamar em inbox ou no zap aí, que tem aí no nosso grupo, o curso Cura da Alma. Esse curso com certeza pode revolucionar a sua vida, porque é um curso que nós trabalhamos a Bíblia como uma psicoterapia e também como um divã psicológico de um psicólogo, lá dentro de um psicanalista, porque lá dentro nós trabalhamos a cura da alma através da Bíblia e através das terapias psicológicas. Eu te convido a participar desse curso. Deus abençoe você e a sua família, em nome de